o IBcast de hoje recebe uma convidada muito especial nessa nossa salinha aqui de bate-papo. Essa elegante, linda, com esse sorriso cativante. Nós vamos saber um pouco mais de Nayara Cerutti, um pouquinho dessa... Eu chamo ela de bonequinha, porque eu acho ela maravilhosa. Ela que é especialização, né, em harmonização facial com formação em odonto. Fala um pouquinho para nós, Nayara, como foi você escolher a odonto e depois ir para a parte da beleza? Porque, querendo ou não, você veio, né, como se fosse uma escolha. Como é que foi esse processo? Bom, vamos lá. Eu, desde pequena, sempre tive um senso artístico. Eu sempre tive facilidades com artes manuais. Então, eu ganhei prêmios, concursos de pintura, e eu tinha muita habilidade manual. Quando eu era mais nova, eu precisei usar aparelho. E eu fui na dentista e vendo ela trabalhar, eu me encantei pela forma que a dentista trabalhava. E eu me imaginei naquela profissão. Mais tarde, eu comecei começou a me chamar muita atenção. Eu pegava uma revista com as mulheres bonitas na capa e eu ficava tentando entender o que levava aquela mulher a ser bonita, porque eu tinha uma autoestima baixa, né? Uma menina... Com toda essa beleza, uma autoestima baixa. Com autoestima baixa. E é uma longa história. Para você ver como, às vezes, o outro fala, nós acabamos acreditando que isso é verdade. É verdade. E aí eu ficava parada na frente das bancas de revista, eu não tinha condições de comprar nem a revista, então eu ficava olhando aquela revista e eu ficava tentando entender o que é que levava aquelas mulheres a ser consideradas tão belas, né? E, enfim, passou esse tempo e eu fiz faculdade, prestei vestibular e o meu pai, ele me pedia para fazer administração de empresas, né? Porque ele veio do Sul, ele mora em Porto Alegre. A minha mãe, funcionária pública, e ele me pedia para fazer gestão de negócios, para poder cuidar dos negócios que ele estava construindo, mas eu sempre tive essa questão da área da saúde dentro de mim. As ciências era a minha matéria favorita e eu sempre tive dificuldade com exatas, sempre. Então, até hoje, se eu estou lá no consultório fazendo um planejamento de um paciente, ele já fez a conta na cabeça e eu estou na calculadora. Sim. Eu sempre tive muita dificuldade com a matemática. E a área de saúde já era para mim já fluía. Eu já conseguia gravar o nome das células, entender o funcionamento, então isso para mim era muito natural. Hoje a gente sabe que isso chama dom, né? Enfim, aí eu fiz vestibular, fiz para medicina, odonto e fiz gestão de negócios, né? Em gestão empresarial. Acabei que eu passei em terceiro lugar para odonto, de medicina eu fiquei para sexta pessoa para ser chamada e a administração de empresas eu também consegui passar. Como eu já tinha passado bem locada em odonto, eu já comecei a fazer a faculdade. Isso eu tinha 15 anos, Júlia. 15 anos? 15 anos. Foi quando eu prestei o vestibular. Eu comecei muito nova, né? Comecei na primeira série com 5 anos. E Como que é esse processo? Por que tão jovem? Você já tinha facilidade com letras, Assim, eu entrei junto com as outras turminhas, mas a professora falava que eu tive a facilidade de aprendizado, de ler e escrever. Então, acabou que ela me colocou um ano para frente dos outros alunos, porque eu consegui ler e escrever mais rápido. Então, isso que deu uma adiantada, que eu não recomendo. Eu não quero que a minha filha passe por esse processo, porque eu acho que cada etapa... e cada indivíduo é um indivíduo também, eu acho né? que cada pessoa tem que... Não precisa pular. Eu achei que eu entrei muito nova na faculdade, sim. Entrei com 15 anos, formei com 21 anos. Então, com 20 anos, eu já era uma pessoa formada. Imagina. Né? Então, eu tenho hoje em dia 17 anos de formada. Bom, eu formei e no ano que eu formei, o meu pai foi acometido por uma doença. Ele foi fazer uma cirurgia num hospital muito renomado lá em Porto Alegre e teve um surto de uma bactéria que chama KCP. E essa bactéria se alojou nas meninges dele. E desde então ele vem se
deteriorizando, né? Cada ano que passa ele fica um pouco pior, até o ponto dele estar no estado completamente vegetativo. Hoje em dia o meu pai não anda, não fala, ele não reage, no máximo a gente imagina que ele ouve, né? Então ele só abre o olho e fecha. Ele não consegue responder nem com movimentos das mãos, nada? Nada. A gente só sabe que ele tem alguma expressão quando... antigamente a gente sabia, porque às vezes até escorria uma lágrima, né? Hoje em dia não mais. Então a gente nem sabe como que tá esse reconhecimento dele, né? Mas assim, a saúde dele tá boa. Só que como não consegue... a mente, é tudo mente. Como não consegue matar essa bactéria, então ele veio se deteriorizando. E o meu pai foi quem pagou a minha faculdade, né? Na época, a faculdade de odonto era muito cara, era período integral, então eu ia cedinho para a faculdade, saía à noite, e eu ainda estudava muito, então eu saía da faculdade e fazia estágio nos plantões. Sim. Eu dava plantão no pronto-socorro para ganhar bagagem e aprendizado. Essa é uma característica que eu admiro muito em mim, determinação. Eu não vejo dificuldade, Julie. Eu só me falo que tem que ser feito. Entendeu? Isso é fantástico. Isso é muito bom. Que bom que você tem isso bem na mente, né? Sim. Aquilo que você quer. Isso eu acho que um dos grandes valores que eu tenho, um grande diferencial meu é esse. E o seu pai veio morar com vocês ou ele ainda está em Porto Alegre? Não, aí depois que ele adoeceu de fato, ele voltou para Porto Alegre, né? Porque depois ele se separou da minha mãe quando eu tinha ali os meus 9 anos, eles se separaram. Então ele morava na verdade em Primavera do Leste, que é ali no interior, né, do Mato Grosso, e eu morava com a minha mãe em Cuiabá. E aí ele só vinha me visitar, a gente passava o dia. E isso era uma coisa que eu sentia muito quando criança, né? Sim, a ausência. Né? A ausência. E quando as pessoas falam, né? Mas Nayara, você era uma menina tímida, insegura, porque eu acredito que a criança, né? A criança ter o convívio com pai e mãe faz diferença. Sim. Tanto para o emocional dela, para a identidade dela. Claro. E como eu não tinha o meu pai sempre presente em alguns eventos, era Dia dos Pais, meu pai não podia estar presente, era algum evento, eu não tinha, e isso me deixou muito insegura, que foi algo que me prejudicou muito quando eu casei, né? Mas vamos falar sobre isso mais na frente. E aí eu formei com 15 anos, não, com 21 anos, e eu precisava trabalhar, porque o meu pai, quem me ajudava financeiramente, já não podia mais. Ficou doente e acabou toda a fonte. Agora era todo o recurso para a saúde dele, entende? Entendo. E aí, nessa época eu já estava casada. E o meu ex-marido tinha uma condição financeira muito boa. Mas nem por isso eu me acomodei. Porque eu sempre fui também aquela pessoa que queria conquistar coisas na vida, sabe? Eu queria poder dizer que eu tive capacidade de construir algo. Então, mesmo que eu tivesse minhas contas pagas, tendo tudo à minha disposição, eu queria trabalhar, eu queria produzir. E aí, o pai da minha filha, né, ele conseguiu um emprego para mim ali no postinho de saúde, né? Então, eu trabalhava, ele conseguiu meio período. E o que eu fazia? Eu cobria as minhas outras colegas nos postinhos distantes e a gente trabalhava ali o período inteiro para ganhar R$50 na época. Olha... Mas eu trabalhava feliz, tá? Para ganhar experiência, bagagem, né? Eu estava trabalhando, eu estava produzindo. Então, assim, é o que eu falei, eu não reclamo. Quem me conhece, quem convive comigo, não me vê murmurando. Eu faço o que precisa ser feito, ponto. E isso faz Deus me abençoar abundantemente. E aí você resolveu ir para a área da beleza? Aí, em que momento? E aí eu comecei a trabalhando nos postinhos, depois eu consegui dividir o meu primeiro consultório com uma colega que formou comigo, e aí eu trabalhava de manhã, né, nos órgãos ali públicos, à noite eu ia para o meu consultório, até que um médico lá em Cuiabá, Dr. Paulo Salustiano, ele me convidou para montar um consultório dentro de uma clínica dele.
Então ele já me conhecia, ele já sabia que eu era comprometida, que eu era dedicada, ele conhecia as minhas virtudes e ele falou: eu preciso de uma profissional competente como você aqui comigo. Porque ele atendia o público AAA+, lá do Mato Grosso. Ele trabalhava com a parte de medicina integrativa, ortomolecular. E aí eu fui lá para o consultório dele, né? Aluguei uma sala e comecei a atender esse público dele. E o público dele começou a me pedir para eu fazer os procedimentos estéticos. Mas, enquanto eu atendia também ali na parte pública, eu também fazia muitos estudos e eu fui para a parte cirúrgica. Sim. Então, eu me especializei em cirurgias, né? Então, no meu consultório eu fazia mais a parte reconstrutiva, cirúrgica. E aí os pacientes, eles começaram a pedir: doutora, mas melhor isso aqui para mim, melhor isso aqui. E aí eu fui estudar para atender esse público que estava me pedindo, que estava surgindo uma demanda. Simultaneamente, né, quando Deus coloca o propósito, né? Claro. Eu sempre sofri muito com pelos. Eu nasci muito peludinha e a minha filha também. Então eu queria fazer procedimento de depilação a laser, mas eu queria fazer com um aparelho bom. Por quê? Na cidade, lá em Cuiabá, onde eu moro, eu ia numa clínica que é bem conhecida, só que como eu sou da área de saúde, algumas coisas me incomodavam. Por exemplo, se eu ia fazer depilação no meu buço, e aí eu falava assim: mas espera lá, se a pessoa anterior a mim fez uma região íntima, você não teve como higienizar isso da forma adequada entre um cliente e outro. Sim. Então, corre o risco de passar uma doença para mim, sabe? Então, essas coisas começaram a me incomodar. E eu fui pesquisar na internet um aparelho que fosse bom e que tivesse essa capacidade de higienização. E eu achei um equipamento, entrei em contato com o fornecedor e eles falaram: Nayara, a gente não tem esse equipamento no Brasil, você acredita? Eu falei: gente, nem em São Paulo, eu vou a São Paulo, né? Enfim, aí eles: não tem. E aí o pai da minha filha na época, né, meu ex-marido, falou: Nayara, por que a gente não traz esse equipamento, coloca ali na sala ao lado, né, de onde você já atende, e fica ali mais uma fonte de renda, porque é só um equipamento, mais uma pessoa. Nisso ele já mudou toda a estrutura do negócio, já montou uma franquia no shopping, já virou uma clínica. Já virou uma clínica. E aí quem é que tinha que levar a equipe para fazer o treinamento? Eu. Então quando a equipe ia fazer treinamento tanto dos procedimentos estéticos, faciais, corporais, de depilação a laser, eu quem acompanhava. Ele trouxe a franquia desses equipamentos. Ele trouxe o como equipamento. uma revenda. Isso. Aí tá, passou, e aí eu quem ia fazer os treinamentos, né? Só que funcionário é funcionário. Sim. E aí, às vezes, eu estava lá fazendo a parte da gestão e um funcionário faltava. E quem é que tinha que dar o suporte para o cliente, fazer um procedimento, era eu, né? Sim. Para não deixar o cliente na mão. E aí, toda vez que eu saía da parte da gestão, ia pro tete a tete com o cliente, colocava luva, jaleco, meu coração batia forte. Gostava. Minha mão, eu falava: eu gosto disso, eu gosto de clínica, eu gosto de atender, eu gosto de fazer, eu sou boa nisso, entendeu? E aí, é claro que quem tem empresa, né, hoje em dia eu tenho 2 empresas, mas eu preciso gerir também, mas eu não abro mão de estar na frente, não abro mão porque é onde eu tenho a minha vocação. E hoje, quais são os procedimentos que você mais faz lá na clínica, os mais procurados? Sim, então foi assim que migrou. Tá. Aí só pra gente concluir essa etapa, então eu comecei a fazer também os estéticos, e quando foi 2018, um organizador de um congresso me chamou para apresentar um caso clínico meu na faculdade de Harvard, em Boston. E eu fui, nem pensei muito, só topei, claro, né? Porque essas coisas, se você pensa muito, não faz. E eu fui e apresentei esse caso clínico nesse congresso em Harvard. Quando eu voltei para o Mato Grosso, a mídia criou um burburinho. Nossa, olha, a gente tem uma profissional assim aqui no estado, olha os resultados que ela entrega, olha o que ela fez. E aí começou o burburinho.
Quando eu vi, a minha agenda estava completamente tomada de harmonização facial. Então foi assim que houve essa migração. Você entende? foi meio que empurrada para isso, né? Não foi Embora algo que gostando, né? Mas não foi algo que você procurou. Não foi. Não foi Entendi. algo que eu pensei e minha mãe sempre tinha falado. Ela me fala, né? Hoje em dia ela vai na clínica fazer procedimento, ela fala, né? Eu sempre vi você fazendo isso. Olha só. E eu falava, mas a gente não enxerga, né? E é isso, e assim foi que migrou, né, que houve essa migração, não foi algo que eu desejei, mas foi algo que aconteceu, e pela minha facilidade, pela minha destreza manual, que eu era da cirurgia, então fazer toda essa parte injetável, eu já dominava muito a anatomia de face, inclusive na faculdade, olha que curioso, eu costumo falar que tudo que a gente tem muita dificuldade na vida, Deus vai usar isso de alguma maneira, Sim. para te aperfeiçoar. Então, na faculdade, eu tinha muita dificuldade no primeiro ano em anatomia de face e eu ia pegar PF. Olha. Então, naquela época, se você ficasse de PF, você tinha que repetir o ano inteiro, não era só a matéria. Você tinha que repetir o ano e todas as matérias. Então, eu estudei muito, Júlio, muito. Enfim, fiz a prova, não fiquei de PF, só que eu fiquei tão boa nisso que eu virei monitora de anatomia depois na faculdade. Então eu até brinco, eu falo, gente, eu fiquei a faculdade cheirando formol. Porque eu ficava muito no laboratório de anatomia. Então isso também é algo que é essencial para a minha profissão hoje. Com certeza. Entende? Então foi assim que houve essa migração aí da parte da cirúrgica odonto para a parte de harmonização facial. E os procedimentos que a gente mais faz, hoje em dia eu sou muito conhecida pelo rejuvenescimento facial. Né? O nosso objetivo na clínica é fazer uma pessoa aparentar 10 anos mais jovem. Olha que maravilha. É a nossa proposta. Com segurança, porque a gente nunca vai colocar nada que possa gerar um problema futuro para o paciente. E também com naturalidade, porque eu não gosto que as pessoas olhem e identifiquem o procedimento. Né? Eu gosto que as pessoas olhem e falem, nossa, você está bem, você está bonita. O que você fez? Essa é a minha arte. Então, eu sou conhecida pelo rejuvenescimento facial, né, lifting e contornos faciais. Faço muito também emagrecimento, remoção de papada. E os homens, eles me procuram ali na parte de rejuvenescimento para suavização da aparência de cansaço, né? Então, essa pegada ali mais natural são os procedimentos que os homens me procuram mais. Dos procedimentos que você vê aí no mercado, agora eu vou fazer uma pergunta inversa. Sim. O que você não indicaria, que você não faria? Procedimento que eu jamais faria é o PMMA, né? E eu também não faria, vou ser condenada aqui, mas a cirurgia de mini lifting, né? Que é o lifting facial, que é aquela que tem que cortar. Puxar. Esse eu também, tudo que eu faço é preparar o meu paciente para que ele não passe por isso. Entende? Não precise fazer algo cirurgia. mais invasivo, né? Sim, e é possível. Então, os resultados são incríveis da cirurgia. Tem pacientes que chegam para mim, não tem mais o que fazer. Eu já tenho que encaminhar para cirurgia, mas eu não vou fazer esse procedimento e eu tenho trabalhado os meus pacientes que já estão comigo há um tempo para que eles não façam isso, tá bom? E pode falar o motivo? Por que você não fica natural, é isso? Então, não fica. Eu acho que eu não gosto desse efeito repuxado. Um lado geralmente nunca fica tão parecido com o outro. Sempre eu tenho que fazer alguns ajustes. Até porque um lado nunca é igual ao outro, já da própria natureza, um rosto nunca é igual um lado nunca é igual ao outro, ou isso é um mito? É difícil um lado ser igual ao do outro, mas o que eu vejo como um fator principal é que só a cirurgia não vai manter uma pessoa jovem, Júlia. Então vamos supor que você chega para mim, eu te proponho já um mini lifting. Se a gente não trata o envelhecimento, daqui 5 anos você vai fazer outra cirurgia. Aí você já tá puxada. Aí daqui 5 anos eu puxo mais um pouquinho. Aí daqui mais 5 anos tem que puxar mais um pouquinho. Você tá deformada. Entendi. Entende? A pessoa fica totalmente irreconhecível como umas celebridades que a gente vê por aí. E Nayara, o que você recomenda? Com quantos anos é indicado o Botox? Porque o Botox eu acho que é um dos procedimentos que mais... é o mais realizado, né? Exatamente.
com que idade? E depois do Botox, existe algum outro procedimento também que se faz cedo para prevenir? Sim. A toxina botulínica, né, as pessoas falam assim para fazer o botox preventivo, para evitar surgimento de rugas. Eu acredito o seguinte, eu só vou indicar esse procedimento se eu perceber que a pele da minha paciente já começou a ficar marcada. Então, se ela tem 30 anos e não está com a pele marcada, eu não vou indicar, eu vou indicar outra coisa para ela, entende? Não é uma regra, não é obrigação. Agora, se eu ver que uma menina de 25 anos já está com a pele ali marcada, craquelada... Às vezes é marcado até pela questão... Pelo movimento repetitivo. Exato, exato. Aí, ela tem indicação. Então, assim, não é a ferro e fogo. A gente tem que olhar o estilo de cada pessoa, a rotina de cada pessoa. Então, assim, o padrão, as pessoas recomendam a partir dos 25 anos, que é quando a gente começa a envelhecer. Mas é muito individualizado, né? Beleza, estética é muito personalizada, Júlia. E assim, não tem nenhum risco a pessoa começar a fazer o Botox, aplicar muito cedo. Não tem o risco de, vamos supor, eu comecei a aplicar com 30. Sim. Não corre o risco de, quando ela estiver com uns 40, 45 anos, esse Botox não pegar mais. Não surtir mais efeito? O que pode acontecer é se a pessoa, às vezes, fazer aquilo ali de forma muito repetida. E aí o organismo entender que ele criar uma imunização, um efeito vacina. Né? Ele falou assim, agora isso daqui já está muito agressivo para o organismo, então eu vou bloquear essa ação, porque eu vou proteger ela desse componente, entende? Mas isso acontece quando ou a pessoa fica mudando de profissional por várias vezes, porque ela vai falar, eu tô sem Botox, sendo que ela aplicou há 2, 3 meses atrás, entende? Entendi. Ou então, quando o profissional, ele só quer ganhar dinheiro em cima da pessoa. E o que tu indica? De quanto em quanto tempo a aplicação? A cada 6 meses. Tá. A cada 6 meses é o mais recomendado, tá? Mas olha que engraçado. Tem casos que com 5 meses o Botox também já não age mais. Sim, com 5, 6 meses dá para refazer. O que não é legal é a cada 2, 3 meses já tá aplicando Botox de novo. E assim, lá na clínica a gente tem uma conduta de fazer a toxina de uma forma global, na face inteira, não só metadinha do rosto. Então eu pego uma face e eu modulo a musculatura de uma forma inteira, porque daí eu controlo todo o processo do envelhecimento, eu rejuvenesço ela de uma forma mais completa, entende? Entendi. Então a pessoa consegue fazer com que esse Botox tenha maior durabilidade. Não é por área. Não é por áreas. Tem pessoas que dizem, olha, só testa, só. Eu já trabalhei muitos anos assim, Júlia. Hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, os meus pacientes eu já não faço mais. Eu já faço sempre a toxina full face, tá? Rosto e pescoço. E para olhos, o que você indica? Olhos, ótima pergunta. Principalmente essas bolsas, né? Ótima pergunta. Olhos cansados que fala, né? A flacidez. Flacidez, Júlia. O que tem assim de mais revolucionário hoje em dia no mundo da estética, né, da medicina, é a regenerativa, né? Você vai ouvir falar muito sobre isso. Descobriram que o DNA, que é colhido do esperma do salmão, tem a capacidade de regenerar nossas células. Não só isso, né? Descobriram também que vesículas extraídas de dentro de células também consegue mandar todo o conteúdo que a minha célula precisa para ela se regenerar. Ou seja, eu tenho uma flacidez. Por que eu tenho flacidez? Porque a minha célula não produz mais colágeno. Colágeno. Ponto. A partir do momento que eu coloco um produto que vai fazer a minha célula se regenerar, voltar a ter função ativa, voltar a produzir, ela volta a produzir colágeno. Quanto? 800% a mais. E a gente volta a regenerar e a firmar o tecido. Então, o que você indica é a regenerativa. Que é o DNA de salmão. O PDRN ou os exossomas. É o futuro. Como é que é aplicado? A aplicação é feita por eletroporação, abertura de canais ou através de microagulhamento, tá? Uma aplicação indolor, não fica inchado, não fica roxinho, tá? E nessa região do olho aqui, das pálpebras, é aplicado dessa forma? Se eu soubesse, eu tinha trazido o meu resultado, o meu antes e depois. Eu apliquei
e melhorou assim mais de 70%. Nossa! Eu vou te mostrar depois. Você fez em você mesmo? Eu fiz porque eu estava com... É a região que eu envelheço muito. Eu já tenho quase 40, né, Júlia? Ah, mas é jovem, uma carinha então, de 25. Você vai ouvir falar muito sobre PDRN, né, que é o DNA. É um procedimento, como é que eu vou dizer assim, ele é acessível em termos de custo? Ele é o mesmo valor da toxina botulínica. Olha, então não difere muito. Não, é o mesmo valor, fica bem equivalente. E tem contraindicação? Ainda não tem contraindicação. A única contraindicação é porque você tem que saber qual é a origem desse exossoma. Tem muitas marcas agora querendo vender, porque ele é o... É o queridinho. Ele é revolucionário, é um divisor de águas, né? Antes e após. Ele veio para mudar mesmo. Então agora todo mundo quer fazer disso uma mina de ouro. Só que às vezes nem sempre a procedência é confiável, né? Inclusive eu dou curso sobre isso, eu precisei estudar muito isso para poder ensinar os alunos. Você dá curso aonde, Nayara? Dou curso no Mato Grosso e eu também dou curso online, né? Eu tenho alunos no Brasil inteiro. Ah, olha só. Como é que é os teus cursos para quem é? São também para pessoas ligadas a só quem trabalha profissionais com da harmonização. Da estética? Isso, só estética. Quem trabalha com harmonização facial, né? E há quanto tempo você está nesse segmento de cursos? De curso desde 2018. Foi quando me convidaram para entrar numa equipe de professores aqui de São Paulo. E aí era algo que eu tinha que eu me imaginava, né? Porque quando a gente vai para um congresso, você vê um professor seu, você fala, quero estar ali um dia. Mas quando eu estive neste lugar, eu vi que aquilo não era para mim. Eu vi que era muita briga de ego, muita briga de um querendo ser melhor que o outro. Falei, eu prefiro fazer o meu, entendeu? E aí as coisas vão acontecendo. E começaram a acontecer. E aí depois eu consegui, né, graças ao trabalho que a gente entrega, uma multinacional, que é a Sinclair Pharma, me recrutou para participar de um processo seletivo. Então a gente fez 4 provas e eu consegui ganhar o título de speaker, né? Então, ser speaker de uma multinacional te coloca numa categoria acima. Com certeza. Porque a gente está sempre à frente das inovações, do que tem de melhor. E aí a gente, através disso, consegue treinar e capacitar outros profissionais que querem também aprimorar nas técnicas, se sentir mais seguros. E qual é o teu projeto futuro? Bom, continuar no ramo da estética, abrir a tua própria... Você já está dando cursos, né? Mas ampliar isso? Bom, hoje em dia, Júlia... Contratar outros professores? Não, eu não penso nisso. Eu já tenho minha clínica, a gente acabou de fazer uma reforma, reformamos a clínica inteira, né? Graças a Deus, assim, a gente está com um nome muito bom, tem consolidado uma carreira muito forte lá no Mato Grosso. A gente já consegue ser uma pessoa de referência. E os cursos, o que me motiva, Júlia, a dar aula não é o financeiro, né? Por mais que é uma forma de alavancar, mas é a transformação que a gente gera na vida de cada um. Com certeza. Então, hoje em dia, depois de um tempo, quando a gente sai ali da miséria, né? Que a gente saiu assim, já consegue pagar as contas todo mês, já consegue ter algumas experiências na vida, ter um pouco mais de dinheiro, eu acho que não vai fazer tanta diferença. Você só começa a comprar coisas mais caras. Ponto. Entendeu? A gente tem que ter um propósito de vida maior. Em primeiro lugar, o propósito, e o dinheiro ele vai vir, vai fluir naturalmente, né? Porque eu vejo que se você não tiver um propósito, a vida se torna muito vazia, É verdade, concordo. Então, o dinheiro ele é bom para te tirar ali daquele momento. Você não sabe de onde pagar a conta, entendeu? A conta vem, você tem aquele desespero, aquela confusão. A partir do momento que você já consegue pagar suas contas, desfrutar ali, ter alguns momentos, a única coisa que o dinheiro vai fazer diferença é você conseguir comprar um relógio mais caro, um carro mais caro. Eu penso assim. Mas então, o trabalho ele tem que te dar prazer, né? Então, se você não consegue ter algo que te satisfaça, trabalhar com harmonização é fácil? Não é fácil, Julie. As pessoas acham que mas a gente lida com o emocional da pessoa. Né? Por mais que, mas é beleza, é vaidade. Não é só isso. Quando a gente mexe aqui na aparência, a gente trabalha lá dentro, no interno. Então, com a autoestima é uma mudança, dessa pessoa, né? uma transformação.
E a gente tem que saber lidar com cada tipo de pessoas. Cada pessoa tem um nível, a sua emoção ali envolvida. E eu acredito que Deus me fortaleceu muito no meu emocional, que é o que me dá essa estrutura para eu conseguir dar o suporte para as pacientes. Claro. Porque quem chega para mim chega muito abalado emocionalmente. As pessoas só vão procurar. E confiam muito em você, né? E depositam em você. Confiam. Mas eu falo, Júlio, que a pessoa só vai fazer um procedimento estético se aquilo já está incomodando. Se não, ela vai gastar dinheiro com outras coisas. Vai viajar, vai... Ela não vai querer fazer um procedimento estético no qual ela pode sentir dor, no qual não é confortável, não é prazeroso, entende? Entendo. Tem o pós, que pode ficar roxinho. Então, a pessoa só vai quando aquilo já está perturbando no emocional dela. Sim. E a partir do momento que a gente entende isso, e você tem que dar o suporte, a pessoa, às vezes ela não entende como é o processo do organismo, o fisiológico, né? Que tem um tempo de recuperação. Sim. E elas querem um resultado para ontem. Então, você tem que ter toda essa estrutura para conseguir dar o suporte para as pacientes. Principalmente emocional, né? É emocional. Então, muitas das dificuldades que eu passei na minha vida, eu vejo que foi Deus preparando cada pilar necessário para me dar essa estrutura que hoje eu tenho. Porque é o que você falou, as pacientes chegam, elas ficam tranquilas, porque elas sabem que estão em boas mãos. Mas eu fico ali na tensão, né? Porque eu tenho que Tu quer fazer um atendimento exemplar. Eu tenho que deixar muito confortável, claro. Eu tenho que proporcionar a melhor experiência para ela. Claro. Tá? Nayara, para finalizar, nós já estamos estourando o nosso tempo, eu gostaria que você dissesse quem foram as pessoas responsáveis para que você chegasse onde você está hoje. Que eu acho que isso é importante a gente olhar para trás, né? Em primeiro lugar, Deus, né? Porque sem Deus, Ele não me daria graça e não curaria as feridas necessárias para que hoje eu pudesse me aflorar e ser o que eu sou. Então, Deus em primeiro lugar. A minha mãe, que mesmo sendo muito exigente, cobrando muito, me fez me tornar essa pessoa caprichosa que eu sou hoje, que é muito importante para a minha profissão. Sim. O meu pai, que foi uma fonte de inspiração, ver ele como um homem empreendedor, ver ele como o homem que era, me tornou, assim, me deu uma grande referência. E também a toda a minha equipe que trabalha comigo lá na Senses, essas meninas estão comigo todos os dias, ali junto comigo, elas não me abandonam. O que eu preciso, eu posso contar com elas, assim. Deus me abençoou muito com os meus funcionários, tanto da minha casa quanto do meu trabalho. Isso é importante. As pessoas que Deus coloca na minha vida, como você, o Santino, né? São pessoas que ajudam a gente a agregar, alavancar, crescer. E eu acho que isso é uma das coisas mais lindas da vida, essa troca que a gente tem com outro ser humano. E a minha filhinha, né? A minha menininha, que ela para mim é o que me dá forças. Que te motiva, né? Que me dá forças e a minha alegria, Julie. Né? Dá pra ver no teu olhar que ela é a tua alegria. Ela é a minha alegria, minha menininha. Eu sou doida por ela. Eu fui muito abençoada sendo mãe de uma menina tão especial. Ai, que lindo. Nayara, eu quero agradecer, dizer para você que você sempre é muito bem-vinda. Quando tiver novidades, traz aqui para nós, da área da beleza, porque a gente quer saber de tudo. Quero saber mais sobre esse tratamento aí de DNA com salmão. Vamos fazer um só sobre isso. Podemos. Trazer, porque você falou que ia trazer o antes e depois, traz para nós. Sim, e aí a gente vai poder conversar, porque eu tenho certeza que hoje o Brasil, foi feita uma pesquisa, o segmento que mais cresce é o ramo da beleza, né? E acho que é importante a gente trazer essas novidades aqui no nosso podcast. Na Coreia, ele já é o segundo procedimento mais realizado na Coreia. Então, eles são Só perde para... Na Coreia perde para qual? Perde para ninguém. Eles são o número 1. Não, diz que ele é o segundo mais... Não, só perde para o Botox. Para o Botox. O Botox é o mais utilizado. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil também, a toxina botulínica. Mas os exossomas chegou no Brasil tem apenas 7 meses. Ele vai estourar, então. Fora do mundo ele já é muito utilizado. Inclusive, Júlio, só deixar um spoiler,
outros profissionais fora do Brasil já nem estão mais realizando transplante capilar. Olha. Estão fazendo nascer cabelo utilizando exossomas. Olha só que para maravilha. vocês verem o poder disso. Nossa, Tá grandioso. bom? Vamos fazer um só sobre ele. Vamos, tem muita coisa sobre isso. Foi um prazer te receber mais uma vez. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida e quer saber mais sobre beleza, manda para nós aí pelo direct ou no YouTube a sua pergunta e a gente traz a Nayara aqui ou ela mesma entra em contato com você tirando todas as suas dúvidas. Obrigada, Sim, tá, Nayara? Obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo podcast.